Queridos irmãos e irmãs, estimados sacerdotes e diáconos que participam desta missa, convido a todos a este momento de acolhida da Palavra de Deus que acabamos de ouvir neste 8º domingo do tempo comum, antes de nós entrarmos na Quaresma, agora na próxima quarta-feira de cinzas. Hoje, as leituras nos falam do nosso jeito de viver, de nos relacionar com as pessoas. A Palavra de Deus não fala apenas coisas do céu. Aliás, Jesus é muito prático. Fala das coisas da terra, fala das coisas do dia a dia, para nos ensinar o jeito de viver de acordo com Deus. E é disso que se trata. Como viver, como conviver com os outros, do jeito dos discípulos do reino de Deus. De fato, o Evangelho que nós lemos é um trecho do Evangelho de São Lucas, do início do Evangelho ainda, do grande discurso inaugural de Jesus. Depois das bem-aventuranças, vários ensinamentos que falam como devem viver os discípulos do reino de Deus, aqueles que acolhem o reino de Deus, aqueles que são chamados a se converterem ao reino de Deus. E se a gente for olhar, é viver humanamente bem, viver humanamente de maneira digna. Como já se disse muitas vezes, o humano bem vivido é também divino. O humano bem vivido está de acordo com o reino de Deus. E o que Jesus ensina é exatamente isso, que nós vivamos bem, convivamos bem, para assim sermos discípulos do reino de Deus, estarmos de acordo com o Evangelho. No trecho de hoje, Jesus usa alguns ditos de sabedoria, que também já eram conhecidos no Antigo Testamento, e eram também da sabedoria dos povos. Como, por exemplo, dizer que se conhece a árvore pelo fruto. Ou quando se peneira, usa peneira para, enfim, peneirar o feijão, peneirar o arroz. Depois de peneirar, fica na peneira apenas o cisco, aquilo que joga fora. Assim, diz o texto da sabedoria, nós somos peneirados. A nossa vida, enfim, consiste também nisso. Deus vai nos peneirando. E vai aparecendo se nós somos trigo bom, se nós somos fruto bom, ou se somos cisco, que não passa na peneira. Peneira vem a ser também juízo, julgamento, prova. Os estudantes, quando fazem prova, dizem que passaram na peneira ou que não passaram na peneira. Pois bem, será que nós passamos na peneira da nossa vida, no dia a dia, no nosso trato com os outros? Algumas indicações que o Evangelho nos traz. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois acabarão caindo no buraco. O que significa isso? Jesus em seguida vai dizer mais um dito de sabedoria. Porque você quer tirar o cisco do olho do irmão enquanto você tem uma trave no seu olho? Trave é bem mais do que um cisco no olho. Fecha o olho. E aqui Jesus fala da nossa vontade de corrigir os outros, sem olhar para nós mesmos.
Muitas vezes temos esta, vamos dizer, mania, este vício de sempre estar enxergando o erro, o defeito dos outros e não nos enxergamos. Não é bonito. E Jesus diz, não vai bem. Não vai bem também para o discípulo do reino de Deus. Humanamente não vai bem. Jesus fala hipócrita, fingido. Olha primeiro para você, para depois também olhar para os defeitos dos outros. Se os celulares, se as nossas mídias sociais pudessem dizer, olha para você primeiro, quando nós despachamos tantas mídias que falam mal dos outros, acho que esquentaria muita mídia na nossa mão. Isso não vai bem, humanamente não vai bem e cristãmente não vai bem. A gente estar continuamente a falar mal dos outros, a reparar nos efeitos dos outros. Olha para si mesmo, corrige primeiro os seus próprios defeitos. É claro, há quem tem a missão de corrigir. Seu irmão corrige o irmão fraternalmente, está ganhando o irmão, diz Jesus. Mas a correção, ela é bondosa, ela é caridosa. Os pais devem corrigir os filhos. Os educadores corrigem os educandos, mas é com amor, é com jeito. Agora, a correção feita com maldade, ela não é boa, ela é descaridosa. Jesus usa um outro dito de sabedoria. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Fruto ruim, a árvore é ruim. Fruto bom, a árvore é boa. Frutos. Depois Jesus emenda este fruto com o falar. O fruto do nosso agir e do nosso falar. Nossa fala é boa, nós falamos bem dos outros. Nossa fala é caridosa, respeitosa. A árvore é boa. Mas se nossa fala, nosso jeito de agir em relação aos outros é injusto, desonesto, descaridoso, violento, a árvore não é boa. E Jesus continua nessa linha a falar do tesouro. O seu tesouro está no coração. O coração revela aquilo que você tem dentro. Aquilo que é caro a você. E disso você fala. Aquilo que é importante para você, que você ama, que você gosta, que você aprecia, você fala disso. A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Mas se o coração está cheio de podridão, de maldade, de ódio, de falsidade, de vontade de enganar os outros, de ganância, a boca fala disso. Temos que cuidar do que trazemos no coração. Hoje a gente poderia dizer também, cuidar da fonte onde a gente se alimenta. De que fontes a gente se alimenta? A fonte é boa? Vai ter saúde. A fonte não é boa? Vai estragar a saúde. A fonte dos nossos pensamentos, a fonte dos nossos sentimentos, de onde orientamos aquilo que se torna a diretriz da nossa vida. Precisa pensar bem. Se é uma fonte envenenada, a gente vai se envenenando. Pois bem, primeira leitura do livro do Eclesiástico, um livro do Antigo Testamento, um livro de sabedoria que aconselho todos vocês a lerem,
E na liturgia desta semana que passou e ainda dos próximos dias, nós estamos lendo o livro do Eclesiástico, um livro de sabedoria muito bonito do Antigo Testamento. E também ele fala, no trecho de hoje, sobre o que sai da boca. A pessoa é conhecida quando ela abre a boca. No final diz, não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar. A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Pois bem, quais são as nossas conversas? Nossas falas, elas são boas, são caridosas, são honestas, são verdadeiras. Nós edificamos e nós também nos edificamos e ajudamos o próximo também. Do contrário, se a boca só diz bobagem, mentira, palavra ofensiva, falsidades, revela que o coração está cheio disso. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, quantas palavras inúteis, quantas palavras maldosas, quantas palavras carregadas de ódio, de inveja, de ciúme, de cobiça, de desprezo, quantas notícias falsas, fake news, quantas invenções, muitas vezes maldosamente criadas para prejudicar pessoas, para cancelar, vamos usar a linguagem, para cancelar as pessoas, para destruir. Quanta palavra de soberba, de autossuficiência. Isso tudo não está de acordo com a vivência do reino de Deus, do Evangelho de Jesus. Por isso Jesus convida que nós também nos convertamos em nosso falar. Que o nosso falar seja edificante, seja bom, construtivo, caridoso. São Paulo vai dizer depois a uma das suas comunidades, recomendando que não falem mal uns dos outros, que não criem ciúmes, intrigas entre eles. Ele diz, nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas apenas uma palavra boa, capaz de edificar, de educar e de mostrar o caminho da ciência, da sabedoria, da justiça. Pois bem, a palavra de Deus sai da boca de Deus. E todo domingo nós ouvimos e acolhemos a palavra de Deus, palavra da salvação, palavra boa, palavra que nos educa, palavra que nos forma para sermos discípulos e discípulas do reino. Aprendamos hoje também da palavra de Deus, aquilo que nos ensina a ser pessoas justas, honestas e dignas. Talvez alguém diga, mas todo mundo faz isto, todo mundo faz assim. Se todo mundo faz assim, ainda não está justificado que os discípulos de Jesus também façam assim. Jesus diz claramente, se os escribas e fariseus fazem assim, não façais como eles. Não façais como eles. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos julgue pelos nossos pensamentos e pelo nosso falar, e vai nos julgar um dia, por toda palavra má ou toda palavra boa também que tenhamos dito, que tenha saído do nosso coração e da nossa boca. Que a palavra de Deus nos ensine a sermos pessoas que edificam os outros pela palavra, pelo exemplo. Amém.